comunicado oficial de Ilia. Estamos tentando chegar no Ilia, com a autora que todos vocês conhecem, Kira Cass. I know that one. Que está no Rio de Janeiro. E vamos conversar um pouquinho. Mande a sua pergunta pro Twitter, que é hashtag KCInBR. KCInBR, tipo Kira Cass in Brazil. Tá? Então mande pra gente. Meu nome é Frini, eu tô aqui com várias pessoas maravilhosas. Rafa Fustanho, Ju Oliveto, Carol Munhoz, Babi Dewitt, Tácia. É porque é aquela coisa, tem aquele momento. E Iris. E o Dracon tá escondido, mas tudo bem. E vamos começar a conversar. Vamos pro que interessa? Vamos começar a conversar, né? Aí eu vou fazer as perguntas em português primeiro, e aí depois eu vou falar em inglês para ela poder responder. E aí eu vou tentar fazer o máximo possível de tradução, porque, né? E as meninas também vão me ajudar, então fiquem ligados. Por favor, não me detonem se eu falar alguma coisa errada, mas avisem. Tá bom, minha primeira pergunta basicamente é: por que ser escritora? Okay, here, let's start with the basic question. I'm ready. You ready? Yes. Okay, awesome. Why being a writer? Why a writer? I stumbled into it. It was not on the radar at all. I went to college to study history, and the goal was to be a housewife, a homemaker. Like that was it, and that's what I was doing. I was working at an ice cream shop, just kind of random jobs. Mainly I was at home. But in 2007, my husband and I, we lived around Blacksburg, where Virginia Tech is, and there was a shooting there. At the time, Callaway worked on campus. My best friend lived on campus. We go to a campus-based church, so all of my friends were students. That was a really rough day. So about a year later, I still wasn't quite myself, and so I was just like, I'm going to give my issues to a character and see what she does with them, and just because I didn't know what to do with them anymore. And that helped. It gave me clarity. So I started writing that, and then never finished it because the ideas started coming for other people. So it's a strange thing that happened, but a huge blessing for me, and I love my job now. So yeah, it's become something really positive. Vamos lá tentar traduzir, gente. Ela tinha pensado em ser simplesmente uma dona de casa, ter filhos, tomar conta da família. Trabalhava em uma sorveteria, trabalhos assim aleatórios, e fez faculdade de História, só que em 2007 ela e o marido moravam perto da Virginia Tech. Ele trabalhava na Virginia Tech, teve aquela situação horrível que aconteceu, tá? Que a gente não quer chegar nesse ponto de falar novamente, mas teve um problema muito sério lá, muitas pessoas morreram, foi uma tragédia muito grande. A melhor amiga dela morava no campus, o marido trabalhava no campus, e até um ano depois ela ainda não estava bem por causa dessa situação toda, que é óbvio, acho que ninguém até hoje está direito, né? Então ela, para poder melhorar, ela falou: preciso de ajuda, vou começar a escrever para botar os meus problemas numa personagem para ver o que ela vai fazer. E aí ela começou a escrever, não parou, acabou que não acabou essa história, mas teve ideias para outras histórias, e aí uma coisa muito, muito, muito triste acabou se tornando uma coisa positiva, uma bênção, e ela tá aí com a gente hoje. Tudo bem, tô indo bem, tudo bem, vamos lá. Tá legal, tá legal. That's okay. I have no idea. Oh, that's so good. It sounded really great. Okay, good. Eu tenho uma pergunta da Sara Mota. Oi, Sara Mota. Ela admira muito você e ela quer saber o que você tem em comum com a América, certo, Sara? She says, "Hi, Kira, I really admire you and your book. And what do you and America have in common?" I feel like we accidentally do stupid things. She doesn't. I kind of want to tell you, seriously, in the first 2 chapters of the last book, she just does stupid things. She has great intentions, but just doesn't always execute them well. I feel like that to me.
I feel like we're more different. Like I think she's braver, and I mean, I just didn't really kind of realize this about her until people told me. But I think she's been selfless too. She speaks up for people who can't, and I admire those things about her. I aspire to be those things. So, but yeah, really, we have more faults in common than mistakes. Vamos lá. A pergunta, vocês ouviram, é o que ela acha que tem em comum com a América, que é a protagonista da série. Ela acha que acidentalmente as duas fazem coisas muito estúpidas, mas com boas intenções. Stupid. I like that. That's because we're from Rio. I like it. The amount of S's, it doesn't really belong in the word, but that's okay. Mas com boas intenções. Ela tem boa intenção, só que ela não executa as coisas da maneira correta, então ela acha que ela tem isso em comum com a América. E ela acha que a América é mais corajosa e ela realmente, ela faz e fala as coisas pelas pessoas, ela tenta proteger, ela tenta falar pelos outros e ela gostaria de ser assim. Mas que na verdade ela acha que ela tem mais as coisas, mais as falhas em comum com a América do que os adjetivos, Gente, eu me perco as palavras. As coisas boas, exatamente. Muito obrigada, Babi. As qualidades. Tá vendo? Muitas autoras aqui, isso é bom, entendeu? Então, vamos lá. A próxima pergunta é, gente, vamos falar um pouquinho também de vilões na história. Vamos falar um pouquinho de bullying e como a grande vilã dessa história é uma bully, que é a Celeste. Que todo mundo aqui adora. Ela pega algumas palavras, né? E como o que ela pensa em situações sobre o bullying, que a gente também passa muito por aqui no Brasil, e como a Celeste se encaixa, né, nesse perfil de vilã bully, tá? Okay, we got a few words. Yeah. We're talking about Celeste and how she's a bully. Actually, we have a lot of problems around now, and not only in school, about bullying. And how do you feel? How do you relate? If you've been through bullying, and how do you write a bully villain? Yeah, I mean, I think it's hard to come across someone who hasn't been made inferior at some point in their life. I think the key to writing any good villain is to know that in their head they feel like they're the hero, like they feel like they're the good guy. It's the same with King Clarkson. Like he does awful stuff, but if you get in his head, he thinks he's doing the right thing. I think bullying in general usually comes from fear of losing status, or fear of looking weak yourself. And I've definitely felt that way, or been the victim of it. Celeste was actually named after a girl I knew when I was younger. She wasn't very nice to me. I'm sure she grew up into a wonderful girl, but when we were like 10, she was not nice, and I did not like her. So when this girl came walking across the airport in her little clicking heels, I was like, oh, that's Celeste, and I knew her name. So it's kind of funny how those things kind of stay with you. It's like that was just the name that like fits his personality. 20 years later. So yeah, it's hard because I know that bullying sticks with people. But find your outlet, find your safe place, and find your way to get away from it. You can't necessarily stop it, but you can kind of find your voice. Okay. That's pretty perfect, actually. Vamos lá. Pra ela, todo vilão acha que, eu acho que todo mundo concorda também, todo vilão acha que tá certo. Então, assim, o cara é ou vilão ou mal, mas ele, na ponto de vista dele, ele tá correto. E a parte de bullying, é muito difícil achar alguém que não passou por bullying ou não conhece alguém que passou por bullying. E é uma situação muito ruim, que ela acredita que vem de medo de perder status, medo de parecer fraco. Então, é por isso que a pessoa pratica o bullying. Ela passou por situações de que ela foi a vítima disso, e que a Celeste, ela ganhou o nome depois de uma menina que ela conheceu quando tinha 10 anos e que ela não era nada legal com ela.
mas que com certeza ela cresceu e se tornou uma ótima pessoa. Então, Celeste, se você está vendo isso, nós estamos falando de você. E que realmente é muito difícil passar por bullying, fica com você mesmo anos depois. Então, acha a sua válvula de escape, acha uma coisa saudável que você possa fazer para não se sentir tão triste, tão magoado, tão inferior, que você não é. Isso sou eu te falando, tá? Você não é inferior. É isso aí. Vamos lá. Meninas, vocês têm alguma pergunta já? Depois, se tiverem, por favor, avisem, tá? Porque a situação aqui tá... I have one. Pergunta, Rafa. Yay! Okay, wow. I want to know one day, if you could imagine that you're going to be so famous in a culture like Brazil. No. Do you want to repeat this in Portuguese real quick? Oh, that's okay. É porque I was going to do that. Okay. You can answer. Okay. So, no. And I don't think my publisher is expected, because it's doing really well in the United States as well, and I don't think anybody thought that it would. I remember calling my editor because my friends were like, what's the best way to find the book? And they're like, get you on the list, what do we do? And it's like, I have no idea. Let me call and ask. Because she's like, well, sales here count more than sales here, but it's not going to happen. She's like, it's a great book, but it's just not going to happen. I was like, oh, thank you. Thanks for giving me a reality check, because what do I know? And then she called me, I think it was like, I don't even, like, not long after that, she called me to tell me that I was number 9, and I was like, wow, are you punking me? Are you joking? Have you told me it wouldn't happen? So, this happened at all or anywhere. It's just sort of strange to me. It's to have people who listen to what I say, or like want to know where I am, or anything. Like, that just seems so funny and silly to me, but also really cool. I mean, it's so funny that this story that was in my head has made other people so happy that they want to talk to me about it, and that's great, because I want to talk about it too. So it's incredible. It's really cool, but kind of unbelievable. But you saw that your mom said that was great, and she loved it, and moms are always right. Moms are always right, yeah. My mommy likes it. A Rafa perguntou se ela tinha pensado que se tornaria tão famosa em países tão diferentes dos Estados Unidos como o Brasil. E a resposta foi sincera, não. Porque ela pensou assim, eu escrevi o livro, eu publiquei, e a editora também falou, é um ótimo livro, vai vender, tá tudo bem. Os amigos dela ligaram para ela e falaram assim, como é que a gente faz? A gente pode comprar como? Para que ele chegue na primeiro da lista. E ela, eu não sei, deixa eu perguntar. Ela ligou para a editora e perguntou, olha, como é que eu faço, para ele subir em vendas? E a editora falou assim, então, é um bom livro, mas não vai acontecer, você não vai para as vendas, assim, é legal, mas não é por aí. Aí ela, tá bom, tudo bem, eu não sabia de nada. E aí, um tempinho depois, a editora ligou e falou que ela estava no número 9 dos mais vendidos, e ela falou, mentira, você tá brincando comigo, mas não era verdade, era verdade. E para ela é muito estranho as pessoas quererem ouvir o que ela tem para dizer, quererem gostarem e ficarem tão felizes com uma história que estava na cabeça dela. E como a Rafa falou, a mãe dela gosta muito da história e as mães estão sempre certas. Então, tá vendo? Tudo por causa da mãe da Kira, tá? My mom. Okay. We're all here because of your mom. Because of my mommy. She likes it. She's probably watching this too. She calls herself Stalker Mom. She basically, she doesn't have much to do, so she hangs out online all day and researches me. She also looks at if somebody actually looks at K-E-I-R-A. She's like, oh, maybe something's under. So she's always looking me up. And she was like, is there a chat today? When is that? Can you tell me? I was like, Mom, I'm sick right now. Just look it up. So she's probably watching. Hi, Mom. We all say hi from Brazil. Gente, a mãe dela, ela fala que ela é stalker mom, porque ela fica direto perseguindo, olha isso que eu dou livro. Ela fica pesquisando a Kira no Twitter e online e tudo, então provavelmente a mãe da Kira está assistindo a gente agora. Então mandem todo mundo um beijo pra mãe da Kira. Hi Kira's mom, we all love you. Thank you. Minha pergunta tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Todo mundo sabe que a nossa querida autora aqui fica direto no Twitter, pendurado no Facebook também. Então minha pergunta para ela é, como é que é essa relação com a rede social? Até onde é bom e até onde atrapalha na hora de escrever, tá? Ok.
the question related to all of this is happening right now. Okay. We know you're very active on Twitter and on Yes. Facebook. Yes. And my question is, how much of that, does it affect your work positively? Sometimes it gets in the way, in order of not only distraction, but of, I don't know, judgment of people already, As far as the distraction goes, yeah, sometimes, let's be real. But some days it's actually part of the process, because I'll write a little bit and I'll be listening to music and I'll tweet a line of what I'm listening to and then go back to what I'm doing. It just becomes kind of cyclical. It doesn't faze me at all, but there are days when it definitely works. Like, I haven't been online today, I haven't talked to them today, they're going to forget that I'm here and they don't want to like me anymore. So it does feel like I need to do it. As far as judgment goes, I mean, anytime you do something public, people will find a way to tell you they don't like you. And I mean, I've made it really easy. It's an easy way to tell people to tell me they don't like me, and they do, and that's fine. You don't have to like me. But what's really rough is when they say, like, if Maxon dies, then I'll kill you. I'm like, like, I know it probably sounds funny when you're typing it. It doesn't sound funny when I receive it. So maybe we could dial that back a little bit. I know, I totally understand that you love Maxon, you love Aspen, you love America, you don't want anybody to get hurt. But this is sort of like kind of related, but you can't take that up with me. You have to take that up with America, and it's her story. I'm just telling it to her. I don't really control it as much as people think I do. So you just kind of have to wait and see what she told me. Like, that's, and you just have to deal with it. That's her stuff. Please don't hurt me. Então, gente, ela falou que assim, em termos de distração, não é tão complicado, ela é meio cíclico trabalhar, falando no Twitter, falando no Facebook, porque ela escreve ouvindo música, então de vez em quando ela para, entra no Twitter, coloca um pouquinho do que ela está ouvindo, volta para escrever. Então é o ciclo dela, é normal, e ela não vai se perder por causa disso, tá, gente? Porque tem muita gente que fica preocupada, se quer ler logo o próximo livro, ela não se perde. E às vezes ela sente falta, ela falou, gente, eu não entrei online hoje, as pessoas vão esquecer que eu estou aqui, vão sentir minha falta, eu quero entrar, eu quero falar com as pessoas. Então, ela fala com a gente por causa disso também. Em termos de julgar, eu perguntei se as pessoas julgam, né, o que ela faz, no Twitter, se isso atrapalha. E a Guia realmente falou, não, julgar as pessoas, é o jeito mais fácil de alguém chegar e falar pra você que não gosta de você, e as pessoas falam isso e tudo bem. Mas pra ela o pior é quando falam assim, se o Maxon morrer, eu te mato. Tipo, o problema não é dela, ela só conta a história que a América tá falando pra ela. Então, assim, não matem a Kira. Fiquem com raiva da América, tá? O problema é do personagem, não da autora, tá? Então, hashtag don't kill Kira. I like it. Vou ver aqui mais uma pergunta dos... Vamos lá. Juliana Ramos Dutra. Oi, Juliana Ramos Dutra. America must decide between Aspen and Maxon, but how did you come up with the idea for both characters and what make them so extremely opposite? Let me just translate it real quick. A América tem que decidir entre o Aspen e o Maxon, mas como é que ela chegou à ideia de criar esses dois personagens que são ótimos, mas são completos opostos? Só um momento, gente. Nós caímos! Oh my God! Are we off? Yeah. I think we're off. Yeah. Morreu. Don't you care? Everything crashed. We came back? And we're back! Okay, repeating the question. Okay. Vamos repetir a pergunta da Juliana Ramos Dutra. De novo, oi Juliana! A América precisa decidir entre o Aspen e o Maxon, sendo que são personagens ótimos, só que como ela teve a ideia, como a Kira teve a ideia de fazê-los tão diferentes, tão opostos um ao outro. Okay. Okay, yes, thank you. How did you decide to write Aspen and Maxon so different from each other, so opposite? I guess I don't think of them as opposite. It's gotten kind of funny to tell the story, but
people have asked, like, if I've based characters off of people in real life, and the truth is yes and no. Aspen and Maxon are very much Calloway, my husband. He's the example of love in my life, so for any guy I write, that's kind of where I end up pulling from. So if you appreciate how passionate and devoted Aspen is, those are qualities of Calloway. If you like how kind of goofy and like sweet, Maxon is, like those are qualities of Calloway. So I guess it sort of like splits them and pulls them apart, but so for me it kind of all like meshes together into one. But they're two very different people with sort of similar goals, I guess. Like a certain amount of like independence and control over their lives, and both trying to win the heart of the same girl. So I don't know. I see a lot of similarities in them, but yeah, it comes from one place, but encompassed in two different people. Okay. Razão de todo mundo ter feito é por uma só, gente. A gente gosta do Maxon, a gente gosta do Aspen, sendo que os dois são qualidades do marido da Kira, que é o Calloway. Então, por favor, não cobitem o marido da Kira. I'm telling them, do not go after your husband. Tá? Muito bem casado, tem 2 filhos lindos. A razão é o seguinte, ela não pensa o Maxon e o Aspen como opostos, mas sim como eles querem as mesmas coisas, têm o mesmo propósito de conquistar a mesma menina, mas de ter mais independência na própria vida, de ter mais controle sobre a própria vida, sobre as próprias escolhas. Então isso eles têm em comum. Mas um tem um lado mais doce e um tem um lado mais devoto à América e tudo, só que os dois vêm de um exemplo só, que é do amor da vida dela, que é o marido dela. Então vamos correr atrás não do Maxon ou do Aspen, mas de uma pessoa assim que não é o marido dela. Então não seria como poderia escolher um só. You can't choose. Oh, no, me? No, I can't. No. And that's why people ask if I have a favorite, and I don't, because like there are characteristics in both of them that are, dear to me. Otherwise, I wouldn't have married my husband. Like, so no, like they're both like, yes, I'm Team Aspen. Yes, I'm Team Maxon. I love them both. So you can have your favorite. I just love them both. I relate that because if America chose Aspen, I'm gonna die. It's okay, because you're gonna die. A Babi perguntou assim, se ela consegue escolher entre o Maxon e o Aspen, e ela falou que não, que a gente pode ter o favorito, mas ela não, porque se ela escolhesse, ela não teria casado com o marido dela, que é os dois juntos. E aí a gente totalmente entende isso, mas a Iris falou que... Qual que você falou que ela pode escolher? A América. O Aspen. A Iris é Team Maxon. E todo mundo que é Team Maxon agora tá querendo matar a gente, mas tudo bem. Não. Ah, tem a Team Maxon aqui também, então ótimo. Yes. A Iris falou que se ela escolher o Aspen, então a Iris morre. Então, assim, tudo bem, desde que não matem a Kira. Não, desculpa, Iris, não morre não. Vamos fazer mais uma pergunta aqui dos fãs. Pode? Fala, tá? A pergunta é como trabalhar, como escrever com crianças pequenas em casa. For anyone who doesn't know, I have a almost 4-year-old son named Aiden, a 15-month-old daughter, Zuzu. They're very small. We got to talk to them like just before this, and that made me happy. I missed their little. I just miss them being around me. It's difficult, and I've actually kind of had to make the decision. Like it used to be, guys would stay here like 3 hours a day, 3 days a week. It was just like a little bit, and I could get everything done. And then when there were 2, everything changed, and I couldn't keep up. So they're both in daycare all the time, and that's really difficult for me. Like there are days when I feel like a failure. I feel like I'm supposed to be able to run my home, take care of my children, and do my job, but it's nearly impossible. It's just impossible. And coming to terms with the fact that if I want to be able to do this job that I might not get to do forever, that this is what I have to do for right now, and that when I go and pick them up at 4 o'clock, I'm done for the day, I'm theirs, and they get all of me for that time. And so
it's about balance. But it's definitely difficult. I feel like sometimes maybe I'm sacrificing on the work end. I feel like maybe I'm sacrificing on the mother end. It's hard, and I think any working mother will tell you the same thing. It's just hard. So, but yeah. But I hope they appreciate it in the long run. I hope they think it's fun. That like the day I was out of town the day the Elite hit #1 on the New York Times bestseller list, and like I called Callaway to tell him about it, and called some guy on the phone, and he goes, "Mommy, your orange cookie is #1," and like he understood that Mommy wrote this, and like it was #1. He was really proud. So it's weird, but I think they kind of get it. So yeah. The orange book is so cute. Orange book is #1. Yeah. A Thaís perguntou, Thaísa. Eu sempre sei que é a Thaís, sou Thaísa e não é Thaísa. Thaísa, gente, tá me confundindo. Como é que é trabalhar, né, com duas crianças pequenas em casa, que ela tem o Gaiden e a Zuzu. E ela falou que é difícil, assim como todas as mães que trabalham, é bem complicado, porque ela tem que se dividir um pouquinho, ela tem que tomar conta das crianças, da casa, ao mesmo tempo que ela tem que sentar para escrever. E eles ficam bastante tempo na creche, e que é o tempo que ela tem para poder também trabalhar. A partir das 4 horas, quando ela os busca, ela é completamente mãe, então ela toma conta deles direto. Só que às vezes é difícil, é tudo sobre um equilíbrio, mas é difícil. E são escolhas complicadas de escolher, mas de realizar. Mas ela falou que quando ligaram para ela para avisar que a Elite tinha chegado ao número 1, ela ligou para o marido para contar e tudo, e o Gaiden estava empolgado e falou: "Mãe, o seu livro laranja é o número 1. Então ficou todo mundo assim, ui, porque é o livro laranja. Então ela acha assim, ele está entendendo já o que isso é importante, que é o que a mãe fez e que é muito importante. Então, coisa fofa, gente, morri de fofura. Vamos lá, mais uma perguntinha da Amanda Mendonça. Oi, Amanda Mendonça. Ela quer perguntar qual foi a melhor parte de escrever a seleção e a Elite e como ela se sente nessa repercussão mundial. What was your favorite part of writing the selection and the Elite, and how do you feel about the worldwide repercussion? Favorite part? Oh gosh. Someone asked the other day if like it was better to start a book or finish it, and I said, starting, because like it's so hard to get to the end, like that's hard work. And then if you're not like, I finished writing the one is essentially done. Like I have an email from my editor with like 4 notes, and like that's it. I have 4 notes, and then I don't get to touch it ever again. So like, and it's hard to deal with that being done. It won't feel done until everybody else reads it, but it's really strange. So I think just starting it, like just getting into that world was really fun. And I'm having a very difficult time leading it. Every time I look at it, I see something new. I hear something from someone else. I feel like I could write a dozen books about this world. And that's really cool for me. That this tiny little thing that mooshed together in my head has just become like this whole like encompassing like theme that I get, like world that I get to play in. So it's hard to pinpoint a specific theme. Because the whole thing has just been fun, but really like starting it, like sitting down and falling in love with the idea. Just following through, you said you could write about those in books, about those. Yes, I could. Would you? Yes. Yes. Will yes. you? I can tell you, if my publisher asks me to write more books, and like we can sit down and talk about it, I absolutely would. Like, and if people wanted to read them, because they wouldn't necessarily be about, the 3 main characters anymore. People have asked if I would write from the perspective of the girls, like, if say Aspen in America got married and have babies, would you write from their perspective? Like, if those exist, then you're sure. Like, I feel like there's a ton of different places we could go, and I would love to. I would love to see the world after this. Come on, you I almost let a huge thing slip. I believed it. Oh my God, that was fun. Don't tell Kira. Oh no. Oh my gosh. After the one. That was so close. It was so close. Do it again.
After the, yeah. After the one, Yeah. I would love to see what happens. Stuff that happens there. Yeah, I mean, there's other characters that I really love. There's other things I'm just learning about the world. And I love it all. I love it all. So. Gente, por que esse mini surto? Deixa eu explicar pra vocês. Quem perguntou foi a Amanda Mendonça, perguntou qual era a melhor parte de escrever o livro, né, qual era a parte das seleções da Elite. E aqui ela perguntou que a melhor parte para ela é começar. Perguntavam para ela o que era mais difícil, começar ou terminar o livro. Mas para ela é começar, é entender como é que o mundo funciona, é conhecer os personagens, então ela era muito importante isso. E pro The One, ela tem 4 anotações só do editor e aí acabou. Então o livro está praticamente acabado. Momento, vamos todos respirar. E aí acabou realmente o livro, ela finaliza, não mexe mais. E ela disse que sim, eu poderia escrever mais uns 12 livros sobre esse mundo. E aí a gente perguntou para ela, tudo bem, você poderia, você quer? Quero, você vai escrever. Se as pessoas quiserem ler mais sobre, atenção pessoas, se as pessoas quiserem ler mais sobre esse mundo e os meus editores quiserem publicar mais, eu com certeza escreveria mais sobre isso. Ou seja, a porta está aberta. Comece a tweetar agora, tá? Mas que não seria... we want more books. Mas não seria sobre os três protagonistas. Seria sobre o ponto de vista de outros personagens, ou se tiver... se a América casar, eu não vou falar só com quem, mas com Aspen ou com Max, se não tiverem filhos, se for pela perspectiva dos filhos ou de outros personagens. Então não seria seguindo o trio principal. E ela quase chegou e falou pra gente que era depois do, ou da, ou de, e não completou. Então a gente quase arrancou dela um spoiler, mas a gente não conseguiu arrancar. Mas calma que ainda tem bastante coisa pra gente perguntar. Vamos lá. I'm still having panic. Oh my goodness. Next. Sure. You are a Metro girl. I can tell you from learn about One Direction. Yes. All day long. Yes. And if you can choose one song by them for the book, Which song would? A Iris perguntou que ela é fã do One Direction e se ela tem uma música tema, você diz? Se ela pudesse escolher uma música pro livro, qual Se pudesse escolher uma música pro livro, qual que ela escolheria? Yeah. I've got my Harry bracelet on for good mojo. Olha isso, do I Harry. wasn't feeling good, so I put it on for good juju. It makes me feel better. I sometimes wear it on planes too because I hate flying. I'm a nerd. I don't know about like a theme song for the book, but I make playlists for all books, and I think They Don't Know About Us is on the playlist for the second book, and I think it's really fitting. It's an Aspen song, like they don't know, and like they don't know like how you make me feel. They don't know if I'm waiting for you, that I've been working for you. This is how you make me feel. I think it's an accurate song, so it's one of my favorites. I feel like there's a lot of really great songs, and I hear them, I'm like, did you write this song for my book? Like, thank you so much. maybe for the series. I know. I just feel like sometimes like I run across like a song and I'm like, oh, you're perfect. Several. I think well. Yeah, I self-published a book called The Siren a few years ago, and then like there's the Selection You'll Need, and the one that's in my publishing like past. Oh, and that's in a short story. And on all of these, there's one song from Fred that seems to be like my band. They make songs that make me inspire me. So I love that. Just following the One Direction thing. Yes, all day. Carla Menezes, asks, is it true that in the one there will be a line related to One Direction? Yes. Yes. Can you tell us? I can't. I will tell you that it's an old school One Direction joke that got tweaked for the book. Yeah. And it was very organic. It just sort of worked its way, and I was like, I was like, I'm keeping that in there. I can't take it out now. It's So. like an Easter egg. Yeah. I mean, One Direction. a seriously nerdy fan will get that joke. So. And I know I'm not the only one. I know I'm not. I'm on Tumblr. I know they're there. Iris perguntou se tem uma música que seria, né? Eu já falei da pergunta, qual era a pergunta? Uma música do One Direction, que a Kira é mega fã do One Direction. E ela respondeu que não exatamente para a série, mas para a Elite seria They Don't Know About Us, que é uma música que seria totalmente voltada para o Aspen, por tudo que ele e a América passam, e né?
E ela fala que tem várias músicas incríveis do One Direction que às vezes ela escuta e ela fala, gente, essa música é totalmente... Preciso escrever isso pro meu livro, porque é totalmente trilha sonora. E perguntaram se realmente em The One vai ter uma fala, uma frase que tem a ver com, que seja relacionada ao One Direction, e ela falou que sim, e que ela não pode dizer qual é, mas que é uma brincadeira que as pessoas muito fãs do One Direction vão entender, que é uma brincadeira antiga deles, então procurem. The Fray, a Fray também é outra banda que é totalmente a banda dela, assim, pra escrita, então vou lembrar. Speaking of music, and I think I may have already shared this, there is a song that I've heard that I love so much. I won't say why or anything, kind of like a secret. Because I think the playlists are like spoilers, like I don't like anybody to get them until it's done. But I love the song so much, I was like, I have to have this on a playlist. So I built a scene in the third book around this song, and it ended up being like a really powerful scene. So it just goes to show, like, people ask where you get inspiration from. It can come from anywhere. It can come from, like, say, well, another book, a movie you've seen, a song you heard on the radio. As far as, like, advice for other writers, like, let it come, like, just wherever you can take it in, take it. Hello? No? Phantom phone. Someone's popular. Answer phone, yeah. Isso é interessante, gente. Por favor, mantenham isso. Tento. A Kira falou que pra ela playlists são spoilers, que é verdade. Às vezes pelo título da música a gente já saca o que vai acontecer, né? Mas ela falou que tem uma música que ela ouviu, que ela não quer falar qual é o nome nem qual a banda, porque ela acha que vai ser um spoiler. Mas que ela ouviu e que ela se inspirou muito por uma cena em The One e que ela escreveu a cena totalmente ao redor dessa música. E é uma cena muito, muito, muito forte, muito poderosa, assim, é muito intensa. E ela falou, gente, isso é inspiração. A inspiração vem de qualquer lugar, como uma dica para quem começa assim, está escrevendo, para jovens autores. A inspiração vem de tudo quanto é canto, então deixa fluir, escuta, pode vir de um livro, pode vir de outro autor e pode vir de música também. Então deixa fluir e agora eu preciso ler essa cena. Fala. Pode? Fala. I'm really sad because I don't see anyone tweeting "Don't kill Kira." Oh. Vamos twittar Don't Kill Kira, gente. Não matem a Kira. None of them in my... Oh, spoilers. Everybody's like, oh, there was almost a spoiler. That's what you care about. That's what you care about. That's what you care about. Thanks a lot, guys. Thank you. Fala, Carol, sua pergunta. Talking about inspiration, Yeah. your book has a really reality show vibe. So do you watch reality shows? Do you like them? There's a favorite or something? Definitely a cat. You know the show about the Alaskan crab fishermen? They go out in these boats, and it's like the deadliest job in the world. And it's just a bunch of dudes on a ship getting crabs, but it's such a great show. I love that show. But as far as like dating reality shows, I didn't watch like The Bachelor. Really? I know. People. Well, when we started. Did I spit on my face? No. You're okay. No, you're okay. Okay. People asked if I like watched The Bachelor for inspiration, and I was like, no, I've never watched The Bachelor. So after like the book was submitted to publishers and like actually had a deal, I was like, maybe I should watch a season of this so like I know, like I have an idea of what's realistic. And I don't think I actually played to the realisticness. Because there was like, why aren't the girls fighting more? Why is it like this? Why is it like that? I'm like, oh, whatever. This is how it is. Just deal with it. But I did once watch, used to watch Flavor of Love. You know the show? Yeah, Flavor of Love. Yeah, that was the weirdest show. But I did like, you watched it because it was crazy. But yeah, as far as dating shows, that's the one I watched. I watched Flavor of Love. And I don't think that was any sort of influence. I hope so. No one's wearing giant Totally watches, or clocks. So yeah, no one gives weird names. Well, that's debatable. I do have weird names to my characters, but yeah, it's so it wasn't necessarily like influenced, but it just kind of seemed like the way that it would happen. Like if there was this competition, it was this thing, so the whole nation would have to fall in love with this girl. So they had to see that. So that became a part of it, and I think when it in the Elite, when it had to kind of draw away, like there was a reason to cut the cameras back. That didn't feel like a bad thing. It was okay to have the cameras gone for a while. Like I didn't think that took away from the story at all. So, I mean, relatable,
but not necessarily influenced. Okay. Yeah. A Carol perguntou por que será, né, Carol? Carol perguntou por que será que a seleção e a elite se passam também, né, dentro de um reality show. E ela perguntou para que se ela conhece, ela gosta ela assiste de reality show. E respondeu que ela assiste Deadliest Catch, que eu só não lembro se tem uma tradução aqui. Oi? Pesca Mortal, é isso mesmo, que acho que passa no National Geographic, se não me engano, mas não lembro. E ela nunca assistiu, tipo, The Bachelor, que é o mais próximo, né, das pistas, mas ela já viu uma vez o Flavor of Love. É muito engraçado, gente, assistir. Dica da Carol, assista Flavor of Love. Mas que, assim, não é exatamente como... Ela não tem essa fórmula nos livros, até porque os reality shows, várias pessoas perguntam por que as meninas não brigam mais, por que isso não está acontecendo, não sei o quê. Só que não é a fórmula dela é completamente diferente, então ela não segue esta fórmula. E é isso. Mais uma pergunta. Temos aqui... Pode? Would you like to be a princess? Would I like to be a princess? I don't know. I think it depends on like your view of princess. Because I think when you grow up, you think pretty dresses, sparkly things, and then you look at say Kate Middleton, you're like work, everybody's watching you all the time. And so I think it depends on your view of what a princess is. And I think if you look at the other girls, you can kind of tell which version they're after. So if it's sparkly dresses, yes. If it's a lot of work, no. A Babi perguntou se ela gostaria de ser uma princesa. E ela falou assim, sim, com certeza, todos vestidos totalmente assim, glamurosos, sim. Mas aí ela olha pra Kate Middleton e ela fala, nossa, trabalha muito porque todo mundo fica de olho em você o tempo inteiro. Então ela falou, não rola. Se for pelos vestidos, sim, se for pelo trabalho, não. Mas é interessante ver nos livros as visões pelos pontos de vista das outras personagens, porque a gente vê as versões de princesa que elas buscam. Então, vale aí também. Vamos lá. Okay. This is very interesting here. Camila Reis, 12 anos. Oi, Camila Reis! Ela perguntou se... isso é até interessante. Pelo lado do Maxon, como é a seleção pelo lado do Maxon? Se ele fosse apaixonado por outra pessoa, se ele não gostasse de uma das meninas que está na seleção, se ele teria que escolher do mesmo jeito, porque não seria justo com ele. Technical problem. Okay. Camila, she wants to know, do you think the selection is fair to the prince? If he didn't love any of the girls, or if he loved someone else, he would have to give them up, right? Must we prepare to cry from sadness or anger by the end of the one? Nós devemos nos preparar para chorar de raiva ou de tristeza no final de The One? Também é o resto da pergunta dela. You know, I'm not sure that it's fair. I think I'm not sure if you guys are. Is the selection stories being published here as well? The binder of the two. Yes. You'll learn a lot more about the history of selection in that. We'll talk about some of the other candidates and how it all started happening. Maxon kind of trusts it because he sees his mom and dad, and they shouldn't work, but do, because they're just so different. But somehow manage to work together. And his mother looks so blissfully happy, and his dad doesn't seem miserable with his choice. So that's there. I feel like I can't say more about that until after the selection story comes out, because that's not there. As far as tears, I will tell you, like I cry when I read The One. So I don't know if you will necessarily, and I won't tell you why I cry, but I will tell you, like, the end of that book, I'm just like flipping through just like really quickly. So I can't, that's all I will say. I can't. I've come so close to spoilers. It's so bad. Still having a panic attack from earlier. Yeah. Okay. Yes, so cry. You should probably cry. If you don't, unless you don't have a soul. Does she have a soul? Okay. Okay. She'll probably cry.
Então, Camila, se você tem uma alma, você totalmente vai chorar, como todos nós. Mas ela não vai te dizer do porquê você vai chorar, da razão. Mas ela disse que ela chorou ao final do livro. E no final do livro ela estava correndo com as páginas muito, muito rápido. E ela acha que a seleção, o Max não confia na seleção porque ele vê os pais, que não era para darem certo juntos, mas dão, porque são tão diferentes e tudo, mas dão certo. Então ela acha que realmente a seleção funciona para o Max, ele acha que a seleção funciona, mas que ela não quer entrar demais nisso porque tem as histórias que também saem, como acho que é o príncipe e o guarda, né? Que contam também outros pontos de vista na seleção, e você vai acabar descobrindo um pouco mais sobre isso por essas histórias. Oh, thanks for Milena, I guess, looking for Miles for tweeting Don't Kill Kara. Yay, Kara! Don't kill Kara! Thank you. Questions, Juju? Talking about your book covers, I Yeah. really love them. Thank you. Which one is your favorite and why exactly? Because I think they really show America, Yeah. but I really can't choose one. Yeah. I don't know if I could either. It's funny because I remember the day, like, I was in the car and they sent me a mock-up of the first cover, and it was just like, it was like a smaller, like, less good version of this, and I was like, and I just started crying because it was so beautiful to me, and I just couldn't, like, handle it. But I just think it's interesting. I did a blog post about this recently about how she's like hidden away here and then slightly turned here, and even on the one, like, she's sort of hidden away, but she's looking at you like she knows something, like, and I like that, and I like here, like, there's the reflections change across the three books. I wish I had the one like right here that you could look at. Like the background changes, and even like sort of like the finish on it, like I feel like she becomes, just herself becomes clearer across like three books. So I think the progression, I think they were really smart and just take beautiful, beautiful covers. I mean, I think we're in 20 territories now, and they haven't all published yet, but they've only changed the cover one time because this is just such a good cover. Like, they did such a beautiful job. But I do love the one. I love that we got the video. I don't know if you've seen the video of the cover. She, like, when they went back with new dresses, and just so playful and cute, and it's just really beautiful. I don't know if I could pick a favorite. They just keep getting like more beautiful. Like, and every time, like, I love you. Oh no, wait, I can't love you more. No, wait, I love you more. You were my first love. I don't know. So yeah, they're beautiful. I can't say enough good things about like the people at Harbor Team for making these covers. They're great. I couldn't have asked for better. Sorry. No problem. A Ju perguntou qual era a capa dos livros que ela mais gostava. E a Kira falou que ela não consegue escolher qual das capas ela gosta da progressão das capas, como a América, conforme a história passa também, e a capa vai mudando. Ela se esconde um pouquinho na primeira, na segunda ela dá uma virada um pouco mais, você vê mais o rosto, mas no terceiro ela se esconde um pouquinho, mas ela tem um olhar diferente, do tipo, eu sei de alguma coisa que você não sabe. Então até a capa zoa a gente, de que eles sabem mais do que a gente, mas tudo bem. Mas até os reflexos atrás mudam, então ela gosta bastante. E ela realmente não tem como escolher, e o livro foi publicado em 20 territórios diferentes, só mudou a capa uma vez, então isso realmente mostra a força das capas. Então é isso aí. We have a question from Ana Flávia Chemes, de Curitiba, from Curitiba, she's 13. Ana Flávia, yay! A pergunta da Ana Flávia é puxada para 13 anos, Ana Flávia, tempo. O que o amor realmente significa para a América? Oh my goodness, okay, what? She's 13 and she asks, what does love really mean to America? Oh my goodness. Okay, 13. hold on. I think she's still figuring it out. I mean, hold on, because I look at all of this, like I look at all of this through the eyes of the end of book one. So like, Spoilers. Yeah, I know. But like a lot of people complained about America sort of flip-flopping in the elite. She's like whiny and not quite kind of figuring out what she wants. But I think it's a real struggle between the one like ideal of love that she's had that she thought was going to be it forever and ever, and then that's sort of taken away, and she's introduced this like
new idea. It could also be love, and it's shown to her in a different way. And so, deciding between it's just two things, and there's a lot of growth there, and it's her the first love. Everybody's you don't necessarily stick with your first love, who for her is Aspen, but it seems like for Maxon it's her, so does he not stick with her? I mean, there's a lot to consider there when you talk about first love. So I'm not sure she's quite figured it out yet, how she would define it herself. I think we'll understand a lot more in the third book, that's one of those topics that has to be addressed. We need to talk about the rebels, we need to talk about the future, we need to talk about love, we need to talk about trust. Yes, I see you. So all of that sort of has to kind of come together. I hope that Flavia? Yes, Ana Flavia. Ana Flavia. I hope that she'll have a satisfactory answer by the end of the third book. I don't know if I have it for her now. Ana Flávia, ela não sabe se tem uma resposta satisfatória para você agora, mas ela espera que ela acha que você vai ter essa resposta no final do terceiro livro, porque para a América ela conhecia um amor ideal de amor, por causa do Aspen, que foi o primeiro amor dela, mas ela foi o primeiro amor do Maxon, e aí ela conhecia um ideal de amor com Aspen que foi tirado dela quando ela entrou na seleção. E agora ela foi apresentada a um outro tipo que ela não conhecia e que ela não esperava. Então ela tem um conflito muito grande e muita gente reclama muito desse conflito dela, dessa indecisão dela na elite. Mas realmente é uma coisa que é coerente e tem que ser resolvido no terceiro livro. Então, valeu, Ana Flávia! Why am I following you? Who are you? Oh, I'm sorry, are we working now? I'm sorry. Quem vai filmar? Eu tenho isso e esse de espaço. Acho que dá. Tá. In the hotel. What? What's up? Word. Avisa aí quando conectar. Oh my god. Hello there. Hello, internet. Lizzie Bennett Diaries. Hello, internet. Okay. Ravel, a gente tá esperando você dizer. Gente, we're ready for the signal. A gente tava esperando o sinal e estamos aqui batendo papo. Voltamos. Oi, internet. Temos uma pergunta de uma galera, da Daniele, da Bruna, da Ana Clara, da Maria Beatriz, da fanpage The Selection, que é sobre a Chris. Se ela é realmente inocente ou se ela tá fingindo e ela é tão ruim quanto a Celeste. Okay, this is from the fan page The Selection. Okay. Danielle, Bruna, Ana Clara, and Maria Beatriz want to know if Chris is really innocent or is she pretending and is as bad as Celeste? I don't think anybody can be as bad as Celeste. No, Chris really cares. I don't want to say too much. We find out a lot more about the final girls in the one. We see a lot more at each. That's the great thing about there only being 4 now, is that you can. Wait, is there 4? Yes. Whoa. I need a nap. Yeah, is that you get to look at all of them side by side and sort of see their personalities better and sort of their heart behind doing this thing, because people ask would you enter Selection? I don't know, that's kind of weird, it's strange. So I'm just kind of seeing why they're all there. So that question gets answered better in the third book, but Chris really cares. Tá. A Chris não é tão ruim quanto a Celeste, porque provavelmente ninguém é tão ruim quanto a Celeste. Mas ela, sim, ela é legal mesmo. E a gente vai descobrir um pouco mais sobre as 4 e sobre as suas verdadeiras intenções no terceiro livro. Que, obviamente, ela não pode falar mais, porque senão seria spoiler. Eu continuo na luta, pessoas. Sorry. That's okay. Desculpa. That's right. Another word? I know, I have 2. Oi, obrigado. Oi, obrigado, desculpa. I have a question about teens in politics. Okay. Okay? It's because
pessoas, eu vou perguntar para elas sobre a juventude na política, que a gente sabe que estamos passando por um momento totalmente político. Yay. E na seleção, em Elite, a gente vê também esse lado da parte de princesa, do trabalho, da responsabilidade com o seu povo. Então é isso que eu vou perguntar para ela, tá bom? About teens in politics, in the selection and in the elite, and probably in the one. We see it's not only about romance, and it's about politics behind the selection, and the responsibility of young people, towards the people. So how was it like to come up with that idea, and how was it like to develop it? I mean, well, hard to say. I think that that younger people can actually be that responsible if you expect that from them. I think it kind of comes from the culture and like the sort of like the expectations you put on people for a certain age. People used to get married yet much younger and go off to war much younger. So the only reason I think that happens kind of less and less, and people kind of are more wee is because like we kind of have that mentality. I think if that we try to require. I mean maybe that's one of those things that kind of starts at home. Like you teach your children like this is what you do, and this is. But I think it's possible, and I think it really worked well because hand in hand with the romance, like with the love aspect. I think it like worked well. I think it would have been really intense if like that's all that there was going on. It's possible and it's fun to write about, but I mean it's one aspect of like the bigger story. Did I answer the question? Yes. I just talked a lot. No, okay. Ela falou que se você espera isso dos jovens, eles podem ter esse tipo de responsabilidade, porque as pessoas casavam mais cedo, as pessoas iam para a guerra mais cedo, então é muito importante esperar coisas grandes dos jovens e desde casa começar a ensinar esse tipo de valor desde cedo e em casa para eles. E equilibrado com o romance, funciona na história, e eu acho que seria muito intenso se não tivesse a parte, se fosse só isso, se fosse só a política por trás. Então é tudo sobre realmente achar um equilíbrio nos dois, mas que funcionam bem juntos, e é um aspecto da história que possui vários. Então vamos aí. Agora vamos mudar um pouquinho, ficou intenso, né, de repente. Então vamos para uma pergunta bem tranquila que a gente recebeu, que eu achei fofa. E caiu. Deixa eu só terminar essa aqui. Things are happening. Oh no, internet. Sad face. Okay. Continua, para. Não, tá. Voltamos. Gente, ela me contou tudo de The One agora. Sei tudo. I told him, you told me everything about The One. I know everything. Now she knows. Write her. See what happens. Yeah. Gente, não, mentira. Don't kill Free. Don't kill Free, yeah. Share, please share. Não. Sorry. Ser sequestrado. Você sequestrada. A pergunta que eu tenho aqui, que eu perdi de quem é, mas eu vou achar, achei. Júlia Ribeiro. Oi, Júlia Ribeiro. Qual é o personagem secundário favorito da Kira? What's your secondary favorite character? Favorite secondary character? That's hard to say. People ask like who I'm most alike, and it's May. And so every time I kind of get around her, I'm like, can we be besties? Let's make bracelets together, because she's just like me, like boy crazy. Like even though I've been married for like 9.5 years, like I crush on Harry Styles, I crush on Rob Pattinson. Everybody knows, it's not a secret. And just kind of giddy about things, like enthusiastic, optimistic. I just would love to like spend a day hanging out with her. But they're all really great. I think the maids are wonderful. Like even like Anne, who's like just kind of. I don't even know how. Like I'm trying to sit like Anne. Like that's what I'm trying to do. But like I mean, she's
not necessarily like the easiest person to relate to, but still so great. And Lucy and my heart broke with Marley. Like, I mean, like I wrote that scene and like pushed my laptop away. I was like, no, I need a break now, because it's hard, because I love them. I love them as much as I love America and Aspen and Max, and they mean just as much to me. So they're all really great. But May. Yeah. May. A resposta dela é May. É a melhor personagem secundária pra ela, que ela gosta muito, que ela se identifica muito. Toda vez que ela chega pra escrever uma parte dela, ela fala, a gente pode ser melhores amigas. Vamos fazer braceletes de amizade. Best friends forever. Besties. Que ela é empolgada, ela é empolgada mesmo. Não tem nem como falar que é giddy, ela é empolgada mesmo, como é. Mas ela também adora as empregadas, a Anne, a Lucy, e o coração dela quebrou com a Marley, e a gente sabe de que cena ela está falando. Né? E ela acabou de escrever aquela cena, jogou o computador, falou, para tudo, não quero mais nada. Foi muito difícil para ela ter escrito essa cena também, a gente sabe disso, foi difícil ler. Então, mas é isso aí. Mais uma pergunta aqui. Pergunta para várias pessoas que também estão querendo saber, e agora? O que acontece, né? Depois que a gente termina The One, quais são os próximos projetos da KiraCast? Então, vamos perguntar. After The One, what are your next projects? Right now I'm working on a new series. It's supposed to be 2 books. The concept behind it is that unwanted children are sent to these academies to raise to be the perfect companion, and then are in their teens are purchased by wealthy teens, by the parents or for their children. It's a bit darker, just a touch darker than The Selection, but still a love story. I don't think I could write something that didn't have love in it. And there's really not much else to say about it right now. We don't really have a title yet or like a planned release date or anything. I can tell you the main character's name is 238, and I'm still getting to know her. So it's a girl. It's a girl, and I'm still very much getting to know her. Okay. Sounds awesome. A nova série é bem mais intensa e bem mais sombria do que a Elite. Vai ter 2 livros, e é sobre crianças que os pais não queriam, são crianças que seriam colocadas para adoção, abandonadas, e elas são levadas para essa academia, no caso, e são treinadas para serem o acompanhante perfeito. Então são vendidas, depois de uma certa idade, para serem o melhor amigo de um garoto, de uma família rica, ou de uma menina muito rica. E é bem mais sombrio. Tem um romance, claro, porque ela não consegue escrever nada sem um romance, graças a Deus, porque nós também gostamos de ler. E ela não tem ainda um título, nem uma data, mas não está fechado isso ainda. Mas a única coisa que ela sabe, que ela está começando a conhecer, é a protagonista, que o nome, por enquanto, é 238. Mas elas ainda estão começando a se conhecer, então a amizade ainda não está totalmente lá. Mas está vindo por aí, então, e aí? E a Companhia das Letras a seguinte vai publicar, correto? A seguinte vai publicar. Yes! Então é double yay! Rafa, faz pergunta. I have a question for you. It's something very personal for me, because every time that I read a book, I imagine I like movies so much that I always link one story, and I always imagine if turn to a movie, which character you do. And when I read your book, I thought as Max Irons. I don't know if you know him. Yeah, you know. I wasn't familiar until people started suggesting him. Yeah, because I really love him. And so what I want to know is who you imagine being Maxon, Aspen, and America. If you could choose anyone from Hollywood. I have no idea. People have asked for my dream cast, and I don't have one. And I think it's just because it's really difficult to pick someone to match this person in my head. And sometimes I will admit their characteristics change. Sometimes I've imagined King Clarkson this big guy with a pot belly, blah blah blah. And sometimes I imagine him more sleek and like Snake, So it's kind of hard to actually pick a person who would fit a shifting image.
but I don't have a Dreamcast, and that's one of the fun things about like the fans having them is like you can pick it all day long, like you can imagine who you want it to be like all day. There was briefly a talk about a television show that's not happening. It's not happening, but the guy that they originally had as Aspen, William Moseley, though physically he didn't look like Aspen at all. He fit the character really well on screen, and I really liked what he did. But I think that might be the only one we're like, oh yeah. And somebody showed me a cute picture of this super cute random blonde guy. They're like, this guy could be Max. I'm like, yeah. And then they researched him and like, oh look, here's him in a suit. And I was like, yeah, he would work. But I don't actually know his name. So and I can't even think of what he looks like right now, except he was super cute and blonde. So there is no Dreamcast, but I love hearing about yours. So it's fun. A pergunta da Rafa é uma pergunta que acho que todo mundo adora e gosta de saber. Qual seria o Dreamcast dela se ela pudesse escolher qualquer pessoa em Hollywood para ser o Maxon, o Aspen e a America? Porque a Rafa tinha pensado pro Maxon ser o Max Irons, que Rafa, casting director, mas quem seria o Aspen e a America? E a Kira falou que ela não tem o Dreamcast, ela muda muito. Às vezes ela imagina o rei como sendo aquele rei meio gordão e às vezes mais esguio, mais como uma cobra. E então ela não tem um casting fechado, mas ela adora saber, então mandem sugestões para ela. O William Moseley, que iria fazer o Maxon ou o Aspen? Oh, he was Aspen. He was Aspen. Yeah. William Moseley ia fazer o Aspen na TV, que não vai sair mais o seriado de TV ainda, tá? A gente continua na força, mas não vai sair na TV. Ela falou que fisicamente ele não parecia o Aspen, mas ele funcionava muito bem como um personagem, o que deixa a gente mais curioso ainda, né? Mas tudo bem. Mas também viu fotos aleatórias na internet que pessoas mandam pra ela, tipo, olha, esse cara seria um Maxon perfeito, um Aspen perfeito. Ela, nossa, totalmente funcionaria, mas ela não tem uma galera fechada. Eu vou fazer a minha última pergunta agora, porque infelizmente a gente tem que ir, mas ainda tem mais um pouquinho, calma. Sobre a série, que realmente não funcionou, e como é que foi esse processo de sim e de não, e do eterno talvez, que a gente continua na expectativa. Here about the TV series. Yes. That was a no-go, but we're still hoping, because, I don't know, this is me talking, I believe in timing. I think it's probably not the right time, but it might come to a right time about the selection. I don't know. When you got the news about a possible TV series, and then when you got the news about not going forward, were you? How did that happen? Because I know about authors who have TV series. They're like, you know what? They're completely different from my books. I hate that, but people are reading more. Yeah. So yay for that. So how do you feel about it? I think we're far enough past it that I can be more honest about this. At first when they came to me with the idea of a TV show, I wasn't really sure. I was like, oh, I don't know how you translate that into like several episodes. Like a movie makes sense, but I don't understand TV. But talked about it. It sounded like a cool idea. The original script, the original cast, was all really cool. It was a really fun experience. They asked for input. It was exciting. But that one it didn't sell. But they still believed in the project, so they wrote a new script, got a new cast, reshot, did the whole thing over again, and that was absolutely heartbreaking. The second script has leaked, it is online, and it's so far from the books, like it's unrecognizable. Basically, it's like the character names, but like that's basically it. It's called The Selection. There's someone named America, and then everything else has changed. Like apples or money, I don't understand. Maxon was a jerk. Like everything that's sort of charming about him wasn't there anymore. So it was really strange. I don't know. I understand like authors who were excited because it does mean more book sales, but personally, it just felt wrong. There were messages in that show that I was not comfortable conveying to what is mostly for me a young audience. I wasn't comfortable with it. So I was fine when it didn't go through. But
Yeah, I mean, I understand that, like, that sometimes that's just how it happens, but now I have the rights back. They're mine. Cleaned them off. They're mine. And if anybody ever came, and I've said this a million times since then, if anybody ever came wanting to make a movie or a TV show, I would have to get several very specific things in writing, because it's a disservice to my characters, it's a disservice to my readers to let something that's not true to what you've fallen in love with go on the screen. So at this point, like, that's really important to me. And we'll see what happens. I'm okay if there's never a TV show, if there's never a movie. It's okay. Never a musical. Be fine. But I understand, like, why readers want that. It's fun to see on screen. So, but it's okay with me either way. Agora, show de bola, tá? Tenso, a gente pode realmente falar, não tem problema nenhum. Ela não ficou triste porque acabou, não teve o seriado de TV. Porque quando veio pela primeira vez a pergunta, a proposta de transformar a seleção em um seriado de TV, ela não tinha muita certeza como é que ia ser. Eu entendia como funcionava o filme, mas como é que você vai dividir em vários episódios. Ela não tinha muita certeza, então fizeram o primeiro elenco, fizeram o primeiro roteiro, estava ótimo, estava tudo bem, e aí não funcionou. Tudo bem também, vida que segue. Aí trouxeram o segundo elenco, fizeram o segundo roteiro, filmaram tudo de novo e não funcionou novamente. E essa segunda parte, essa segunda tentativa, a deixou muito aliviada de não ter ido pra frente, porque o roteiro até vazou na internet, era muito, muito, muito longe da seleção. Tinham pessoas com os mesmos nomes, personagens com os mesmos nomes, e o nome era The Selection, e só. Porque tudo que a gente gosta no Maxon tinha sido destruído. Tudo, as razões pelas quais nós nos apaixonamos pelos livros não estavam no seriado. Então, para ela foi de quebrar o coração, e pelo menos ela ficou feliz que não foi para frente, até porque tinham várias mensagens que ela não estava confortável em passar para um público que ela considera jovem. Então, ela ficou feliz de que isso não aconteceu, porque ela acha que é um desserviço para gente, para os leitores que gostam da seleção, que gostam dos personagens, que se apaixonam por eles, mas que ela também entende porque do pessoal querer tanto ver na TV, no cinema e no musical também. Os direitos voltaram para ela, e aí vão continuar, né? Vamos chegar no The One, vai chegar no terceiro livro, mas se voltar uma nova proposta, ela vai deixar as coisas bem específicas, bem certinhas, nos mínimas letrinhas, de que tem que ser como ela quer, tá? E até porque nós queremos como ela quer. Então, somos todos juntos, pessoas. É isso aí. A última coisa que antes dos nossos últimos avisos, eu vou pedir para ela dar uma mensagem para todos nós, fãs brasileiros. E qualquer coisa a gente ainda... eu tenho depois avisos, depois dessa mensagem, para dar para vocês, que vocês vão querer ouvir. Tá? To close our talk... Oh, I know. It flew by. Yeah. Can you send a message to your Brazilian readers? Basically, I just want to give you a massive thank you. Your excitement and enthusiasm is contagious. I feel it through the computer screen. I've felt it when you've been around while I'm in Brazil. So just thank you for reading my books. I hope you'll stick with America to the very end. And I love you. Thank you. Well, I can love you too. Someone tried to teach me how to say it. Is it Eu te amo? Eu te amo, Brasil. Eu te amo, Brasil. Ela quer mandar muito, muito obrigada para todos nós, que o nosso entusiasmo é contagiante até pela tela do computador, e ela sente também quando a gente está próximo, e que ela espera que a gente fique com a América até o fim, que a gente goste bastante do terceiro livro. E muito, muito obrigada. E ela ama a gente, olha que lindo. Agora vamos para os nossos avisos. Amanhã, no Rio de Janeiro, na Livraria da Saraiva do Botafogo Praia Shopping, que o EQS vai estar lá assinando autógrafos a partir das 17 horas. As senhas vão começar a ser distribuídas a partir das 13 horas. E vai ter o fotógrafo da livraria, tá? Então não precisa levar celular. Leva celular, porque a sua mãe precisa saber onde você está. Mas não precisa tirar foto com as próprias câmeras, até para as coisas andarem mais rápido. Mas vai ter um fotógrafo especial lá
contratado, só foto show de bola pra vocês tirarem. Em São Paulo, ela chega para assinar para vocês na Livraria Cultura da Conexão Nacional, às 18 horas. Do Conjunto Nacional, desculpa. Eu falei o quê? Conexão. Eita! Livraria Cultura. Desculpa, gente. A Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Como se eu nunca fosse lá, gente. Eu adoro aquela livraria. Às 18 horas, não tem senha, tá? E é no dia 29 de outubro, que eu já me perdi no calendário. O vídeo inteiro dessa nossa conversa vai estar no ar no youtube.com/Companhia das Letras nos próximos dias. Então, se vocês querem ver de novo, querem passar adiante, em breve vai estar no ar. E é isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado, porque a gente se divertiu pra caramba e a Kira é um amor. Então, é isso aí. We had a lot of fun, so you're lovely and we had a lot of fun. Thank you. so I we did hope too. you like. Thank you.